bloco 3, nós vamos ver a diferença entre intervalo intrajornada e intervalo interjornada. Gente, o intervalo intrajornada é aquele intervalo que se dá o quê? No curso da jornada de trabalho. Então, por exemplo, se eu trabalho de 8 da manhã até as 18 horas, com 2 horas de intervalo de almoço, esse intervalo eu vou chamar de intervalo intrajornada. E aí, a CLT ela vai estabelecer que a duração do intervalo intrajornada vai variar de acordo com a duração da jornada de trabalho. Ou seja, empregados que têm jornada de até 4 horas ao dia não têm direito a intervalo intrajornada. No entanto, se a sua jornada dura mais que 4 horas e até 6 horas, o que vai acontecer? O seu intervalo ele vai ser de 15 minutos ao dia. Contudo, se a sua jornada supera 6 horas ao dia, a empresa deve conceder um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Agora, liga o seu alerta para você escutar direito o que eu estou te falando. Eu te falei que se a jornada de trabalho tiver duração de até 6 horas ao dia, o que acontece? Se a sua duração de jornada tem duração de mais de 6 horas ao dia, melhor falando, né, corrigindo aqui, se tem duração superior a 6 horas ao dia, o intervalo é de, no mínimo, 1 hora, o que você vai ler lá no artigo 71 da sua CLT. Contudo, entretanto, todavia, pode-se, né, é uma faculdade, o empregador poderá, não é um dever, é uma possibilidade. O empregador poderá, por meio de instrumento coletivo, um acordo ou uma convenção, fazer o quê? Reduzir o intervalo, assegurando-se o mínimo de 30 minutos. Então, o que eu estou te falando é, o empregado que trabalha mais de 6 horas ao dia, ele tem legalmente um intervalo de no mínimo 1 hora. Contudo, né, se a sua questão fala assim, a empresa pactuou com o sindicato acordo coletivo por meio do qual reduziu o intervalo entre a jornada para o mínimo de 30 minutos. Esta redução é válida? Sua resposta é como? Sim, é válida, pois o artigo 611-A, inciso 3º da CLT, permite que, por meio de negociação coletiva, acordo ou convenção, a empresa reduza o intervalo entre a jornada, assegurando-se o mínimo de 30 minutos. Então, veja que o mínimo permanece como sendo 1 hora, podendo, né, uma faculdade ser reduzido. Nós só vamos tratar na prova da exceção se a questão expressamente fizer referência à situação excepcional. Não cria exceção que não está lá não, hein? Além do intervalo intra, eu preciso observar o quê? O intervalo interjornada. Qual a diferença? Aqui no intervalo inter, eu estou falando do intervalo do término de uma jornada de trabalho até o início da próxima. Então, por exemplo, terminei meu trabalho terça-feira, vou retornar na quarta. Do término do trabalho na terça até o início da jornada na quarta, tem que decorrer no mínimo 11 horas consecutivas em regra. E aí você vai achar essa fundamentação no artigo 66 da sua CLT. Além de saber quanto tempo dura o intervalo intra e o intervalo inter e saber diferenciar os dois e ter atenção para você ler certo, né? Que às vezes você lê lá, o examinador escreveu o intervalo intra e você lê o inter, né? Aí você erra porque você lê errado, então tem que ter atenção para não ler errado, acontece também. Além de saber a diferença entre os dois e o período de duração, você tem que saber qual é o efeito em caso de concessão parcial. Então, imagina você que ao invés de assegurar aqui o mínimo de 11 horas, a empresa assegurou apenas 10 horas, suprimiu uma. Qual é o efeito? Paga-se o período suprimido com o adicional de 50%, a mesma coisa aqui em cima. O mínimo é 1 hora, a empresa me deu 10 minutos. Quanto que ela me suprimiu? 50. Como é que vai pagar? 50 minutos com o adicional de 50%. Só que além de você saber que paga-se somente o período suprimido, você tem que saber que isso aqui tem caráter indenizatório. Então, todo mundo pega a sua CLT, tem que fazer essa marcação. Se você não fez, faça. Pega a sua CLT, abra no artigo 71, parágrafo 4º e marca, gente, com marca-texto mais bonito que você tiver, o seu lápis de cor favorito, você vai marcar com ele. Marca a palavra caráter indenizatório. Por quê?
Se o caráter é indenizatório, qual é o efeito disso para o direito do trabalho? Parcela indenizatória não gera reflexo trabalhista nem previdenciário. Então, o fato desse caráter ser indenizatório quer te falar que nunca na vida esse reclamante vai poder pedir um reflexo em cima dessa parcela. E se você está estudando para a segunda fase, o que é interessante você observar? Lá na peça vem escondido, gente, uma palavra vale meio ponto. Você tem que ficar com o seu olho muito atento. Vem escondido lá na peça assim: o reclamante requereu a concessão, a condenação da reclamada ao pagamento do período suprimido a título de intervalo, acrescido de 50%, até aí tá tudo certo. Aí vem, vírgula, com reflexos trabalhistas. Se está escrito que ele pediu reflexo, o que você tem que fazer? Contestar e dizer: o reflexo não é devido. Por que que não é devido o reflexo? Porque o período suprimido é pago condicional de 50% e caráter indenizatório, portanto, inexistente reflexos trabalhistas nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, fica ligado, esse foi o nosso bloco 3, a gente viu aqui as regras sobre intervalo, e no nosso bloco 4 a gente vai falar sobre empregados que são excluídos da limitação de jornada e por isso não têm direito a pagamento de horas extras.
Tchau!